Chegou, gurizada, chegou o dia, fim da linha. Arthur não permanecerá no Grêmio. Tem fim a novela Arthur, então, depois de algumas idas e voltas, quando nós achávamos que a Juventus seria o grande problema dessa história toda, não foi. O grande problema é a falta de dinheiro. Né? A falta de dinheiro por parte do próprio Grêmio. Mas nós imaginávamos que o problema seria a falta de acordo entre o Grêmio e a Juventus, e não o Grêmio e o Arthur. E esse é um ponto importante nessa história toda, e que eu tenho certeza que vai dividir muitos torcedores, porque é preciso colocar a mão na consciência, colocar a mão na cabeça e fazer um balanço, fazer uma análise criteriosa sobre o que nós temos e o que nós queremos. Eu acho muito importante a gente fazer isso. Agora, fato é, a principal informação da tarde é essa nota que você está vendo na sua tela, onde o Grêmio informa que o Arthur não permanecerá no Grêmio. Eu vou ler a nota para você, tá? O Grêmio Futebol Porto Alegrense informa que o meio-campista Arthur não terá seu vínculo estendido após o encerramento do período de empréstimo contratual junto à Juventus da Itália, com término no dia 30 de junho de 2026. Diante da manifestação de interesse na permanência do atleta, o clube formalizou proposta de novo contrato de trabalho. Não houve acordo financeiro entre as partes envolvidas, em que pese a intenção mútua de continuidade da sua carreira na arena. O Grêmio agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua sequência esportiva. Bom, a nota é muito clara. O Grêmio buscou o Arthur, ofereceu a ele renovação de ofereceu a ele um contrato definitivo, né? Que não é nenhuma renovação, é um contrato definitivo, só que dentro do que o Grêmio pode pagar. E o Arthur também vontade de permanecer no Grêmio, mas achou que provavelmente perderia muito dinheiro nessa história toda, porque o Arthur ele terá que abrir mão de valores a receber lá na Juventus para poder se livrar do contrato com a equipe italiana e poder assinar definitivamente com o Grêmio. E o Grêmio não tem dinheiro para pagar tudo isso. Hoje, o Arthur recebe no Tricolor, ou melhor, recebia, valores na casa, um salário de 2 milhões de reais praticamente. Se nós colocarmos as luvas, ou seja, o valor que o Arthur vai ter que abrir mão lá na Juventus para poder estar com o vínculo encerrado e voltar para o Grêmio de forma definitiva, nós estamos falando de um salário que iria para casa dos 3 milhões de reais. Porque esse valor que o Arthur perderia ou deixaria de receber da Juventus, o Grêmio teria que pagar. Então o Grêmio pagaria o salário do Arthur, que hoje está na casa dos 2 milhões, mais 1 milhão, estou jogando esse número por cima, para poder pagar parceladamente esse valor que o jogador perderia em tese da equipe italiana. Então veja que o Grêmio pagaria a rescisão do Arthur, mesmo que de forma parcelada, e o salário. Só que é um valor muito alto. 3 milhões de reais hoje é um valor que o Grêmio não tem condições de pagar. Um valor que o Grêmio não consegue. A sua situação financeira é caótica, é tenebrosa e faz com que o Tricolor acabe deixando esta situação do Arthur para um futuro. Ah, Diogo, mas aí tu tá sendo muito simplista. Gente, por mais que possa parecer complicado, não é. Não é. Ah, eu sei que muita gente agora vai julgar o Arthur. Ah, o Arthur tá crescendo o olho, ele poderia diminuir a proposta, ele poderia abrir mão desses valores. Bom, é uma questão que cada um vai fazer a sua análise. Mas eu preciso trazer o lado do clube também, e principalmente o lado do clube. O Grêmio não tem condições de sustentar um valor de 3 milhões de reais hoje, mensalmente. O Grêmio está atrasando direitos de imagem, gente. O Grêmio está atrasando direitos de imagem dos jogadores. O Grêmio assume uma bronca dessa com o Arthur e não conseguir pagar, ela pode ser muito pior. Na minha questão de visão, ela pode ser muito pior. Porque pior do que um elenco ruim, pior do que um elenco desmotivado, é um elenco com salário atrasado. Aí a coisa não funciona de jeito nenhum. Aí a coisa, tu pode tentar fazer o que tu quiser, mas não vai funcionar. E o Grêmio hoje, que já está com os direitos de imagem atrasados com muitos jogadores, está a um passo disso começar a acontecer. Então, vamos lá. O Grêmio não vai ter o Arthur. Ah, Diogo, mas e aí? E agora? Como é que fica? Tu acha que essa tua opinião tá certa? Ela pode não ser correta, mas
pensando na saúde financeira, talvez tenha sido o melhor caminho. Mas, e aí? Como vai ser o segundo semestre? Aí é a questão que a gente precisa questionar a direção. Porque o Arthur hoje é o principal jogador do meio-campo do Grêmio ao lado do Mac. O Mac é um jogador que muito provavelmente vai deixar o Grêmio nessa janela de transferências. O Grêmio já não terá o Arthur. O Grêmio hoje tem um problema gigantesco no seu meio-campo que não produz, que não defende. E agora a direção vai ter que começar a se coçar para dar respostas. Amanhã essas respostas já poderão começar a chegar. Às 11h30 foi chamada uma coletiva de imprensa para que o Rafael Lima, que hoje é o vice de futebol do Tricolor, o novo vice de futebol, converse com a imprensa. E ali a gente vai começar a entender melhor essa história toda. Mas nesse momento é isso. O Grêmio ofereceu uma renovação para o Arthur, ou um contrato definitivo. O Arthur não aceitou os valores, as conversas aconteceram, não avançaram e o Arthur muito provavelmente voltará para a Juventus e aí lá vai decidir o seu futuro, se vai vir para um Fluminense da vida, se vai vir para um Cruzeiro, se vai para um México, se vai para um futebol dos Estados Unidos, se vai para clubes da Itália, se vai para clubes da Inglaterra que também estavam interessados sobre a sua situação, enfim, aí a gente não tem como saber, afinal de contas também não vai passar a ser um problema nosso, né? Vamos lá, por mais que a gente goste muito do jogador, seja um jogador excelente, o motor do nosso time no meio campo, a gente precisa entender e saber também da situação do Grêmio. Eu quero saber o que tu acha, comenta aqui embaixo, mas fato é que Arthur não permanecerá no Grêmio para o segundo semestre e essa é uma informação preocupante que chega nesse período de Copa do Mundo. Preocupante quando nós vemos também que a direção até agora, nessa gestão, gastou 100 milhões de reais em contratações. 100 milhões de reais que desapareceram. Vamos lá, as 6 contratações do Grêmio. O Everton, para mim aprovado, titular absoluto, trouxe segurança para o gol do Grêmio. Há muito tempo isso não acontecia. Então o Everton é um jogador incontestável, primeira contratação. E namorado, útil. Vamos lá, vamos ser bem sinceros. Um jogador útil, que dribla, que quebra linhas, que vai para cima, mas sempre toma a decisão errada. Sempre. A hora de cruzar ele chuta, a hora de chutar ele cruza, sempre acaba tentando um drible a mais, é um jogador útil nesse momento. Então, enamorado, útil. O Grêmio gastou para a contratação do enamorado 3 milhões de dólares, 16 milhões de reais pelo Júnior Barranquilla. Útil. Aí nós vamos para outro jogador, Léo Pérez. Esse aqui é um horror. A minha opinião é um horror. 2 milhões e meio de dólares gastos, 13 milhões de reais, fez 15 partidas apenas neste primeiro semestre. Um jogador que não mostra absolutamente nada, mas virou o xodó do Luiz Castro. Esse aqui vai ter sequência. Para desespero geral da nação ou não sei qual é a sua opinião, comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. Ele vai ter sequência. O Luiz Castro gosta muito do Pérez. Então, anote o que eu estou dizendo. Nardoni, esse aqui é a pior contratação até agora. Reprovadíssimo. O Grêmio gastou 40 milhões de reais, 8 milhões de dólares pela contratação do Nardoni. 40 milhões de reais. Arrancou como titular, sofreu problema muscular, acabou saindo, fez apenas 14 jogos com a camisa do Grêmio. Tem um gol marcado, até incrivelmente, mas é um jogador caríssimo, que até agora não mostrou absolutamente nada. E ninguém me tira da cabeça que esse cara foi contratado para ser pro lugar do Arthur, tá? Ninguém me tira da cabeça que ele foi contratado para ser o cara para assumir a função do Arthur. Outro jogador contratado nessa direção, TT. 6 milhões de euros, 35 milhões de reais. Vejam que o Nardoni foi mais caro que o TT. O Nardoni custou 40, o TT custou 35. Mas só aí nós já estamos chegando aos 100 milhões. 100 milhões de reais que o Grêmio gastou até o momento em contratações. Onde foi parar esse dinheiro, essas contratações que até agora não apareceram? Caio Paulista veio de graça no empréstimo junto ao Palmeiras. Vejam que das 6 contratações, conte comigo, Caio Paulista por empréstimo, que não deu certo também. Nós temos o TT reprovadíssimo, o Nardoni reprovadíssimo. Nós temos o Léo Pérez reprovadíssimo. Nós temos o enamorado útil. Vamos colocar aí, vamos botar aprovado, tá? Sendo bem, né? Aprovado. E o Everton, aprovadíssimo. 6 contratações. 4. As mais caras. 4.
não renderam absolutamente nada. E aqui é um ponto até que a gente começa, né, até a se indignar um pouco mais, porque dessas 4 contratações, 2 custaram caríssimas. Foram as maiores contratações da história do clube. E hoje a gente está vendo o Arthur encerrando o seu contrato, porque o Grêmio não tem um valorzinho a mais para poder pagar mensalmente para o jogador. Ah, Diogo, mas então tu já está começando a repensar o que tu disse lá no início. Não, eu não estou repensando o que eu disse lá no início. Porque a situação está posta. A direção errou lá no início e agora não adianta chorar. Os caras já foram contratados, não adianta chorar. A situação financeira do Grêmio hoje é essa. O Grêmio não tem condições para pagar pro Arthur. É triste. Mas é a situação que nós temos. Mas que a direção errou, a direção errou. A direção errou e muito. E muito. Muito. Eu quero saber o que tu acha. Comenta por aqui. Hoje é um dia que deixa o torcedor gremista mais preocupado com o futuro no segundo semestre, com toda certeza. Quero falar contigo só para nós encerrarmos aqui sobre os amistosos que o Grêmio vai fazer no segundo semestre agora, né? Nessa parada de Copa do Mundo. O Tricolor se reapresenta amanhã. O Luiz Castro fará com o time um amistoso no próximo dia 27 contra o Cascavel, né? Lá no Paraná. Aquele amistoso que o Tricolor faria em Brasília contra Flamengo e Corinthians não deverá acontecer mais. A empresa que estava colocando toda essa história do torneio não conseguiu a confirmação de Flamengo e Corinthians e por conta disso não vai acontecer mais. A direção do Grêmio está negociando outros dois amistosos. Um no Mato Grosso, tá? Onde o Tricolor deverá jogar com uma equipe lá local, e outro contra uma equipe da Série A, mas que ainda não tem lugar e nem quem seria essa equipe ainda definidos. Então vamos lá, o Grêmio tem o amistoso contra o Cascavel no dia 27 de junho, depois provavelmente, ainda não está confirmado, terá esse amistoso lá no Mato Grosso contra uma equipe local e ainda tem um terceiro que o Tricolor poderá fazer contra uma equipe da Série A, que também está sendo negociado, tá certo? Confirmado até agora somente esse contra o Cascavel. Vamos ver o que vai acontecer. Outro fato também é que o de Brasília michou. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber a tua opinião. E aí, Arthur, agora, com a saída do jogador, com a não vinda mais do jogador, talvez a gente possa falar assim, para o segundo semestre, o que vai ser do Grêmio? Quais serão os titulares do Tricolor para esse meio campo tenebroso que o Grêmio precisa armar para se defender ou para atacar, mas para resolver a sua vida? Comenta por aqui. Grande abraço.